Legal, vamos falar um pouquinho agora das tabelas da plataforma NetAcad para ajudar no processo de solução de redes. É óbvio, pessoal, que quando a gente fala de tabelas e de dicas, né, a gente não está querendo incorporar 100% das situações. Mas eu estou querendo te ajudar no sentido de você chegar lá e saber pelo menos aonde você vai atacar. Tá? Então, da mesma forma que eu sugeri a vocês que lá no capítulo dos computadores, vocês fossem lá para verificar essas tabelas, agora aqui com as redes eu também vou indicar a mesma coisa para vocês, tá? Leiam essas tabelas, vejam quais são as dicas, né? E tente imaginar aí na sua cabeça possíveis problemas. Para cada um desses botões aqui que eu estou apontando, o mouse, você tem uma tabelinha relacionada. E eu separei algumas aqui, só para vocês perceberem como elas têm razão dentro desse processo. Então, por exemplo, ó, o problema é o seguinte, tá? As luzes da placa de rede não acendem. Então, muito cuidado, né, pessoal? Tem plaquinha NIC, né, que não tem. Mas a maioria tem. A maioria das boas placas tem. E aí você vai observar que elas não estão acesas. Tá? Isso pode dizer para você, olha, esse cabo não está conectado ou a placa está com defeito. E é o que o NetAcad indica para a gente. Ó. Causas prováveis. Cabo de rede desconectado ou danificado e a NIC está danificada. Então aqui a gente já tem soluções possíveis para resolver esse problema. Tá? É um exemplo muito simples. Se a placa de rede, né, do equipamento não tiver essas luzinhas, o roteador deve ter. Tá? Então você vai lá no roteador e verifica se tem essa situação. Uma outra caixinha interessante, ó, o dispositivo não pode detectar o roteador sem fio. Né? Ou seja, um notebook ou o desktop não consegue se conectar ao roteador. E aí olha só as dicas que a gente tem para as causas prováveis, né? Fala de protocolo, isso aqui vai acontecer muito com equipamentos de geração mais antiga. Então você tem um roteador novo e um celular antigo, por exemplo, um tablet antigo. Então essas diferenças de protocolo serão mais perceptíveis, tá? Então é algo realmente que a gente precisa verificar. O SSID, ou seja, a rede não está transmitindo, ou seja, tem algum problema nessa rede. Então você deve configurar o roteador como solução possível. E algo que é provavelmente um problema, tá? A placa de rede sem fio do notebook está desativada. E por que eu digo para vocês que é a maior causa de problemas, né? Porque placa de rede pode ser desativada pelo teclado. Tá? Tem uma teclinha lá específica que desativa, o usuário pressiona essa tecla, esquece que pressionou, e aí sai do Wi-Fi. Ou o gatinho na casa da pessoa passou por cima do teclado, apertou e saiu da internet. Né? Por mais que você possa achar engraçado, acontece demais na conta. Tá? Então, é algo que você também precisa verificar, que está listado aqui, ó, como uma condição possível de você encontrar. Esse outro probleminha que eu vou destacar com vocês aqui é um detalhe que nós falamos na aula passada a respeito do IPv4. Tá? Então vamos imaginar o seguinte, o cenário é esse, você chegou na empresa e alguém falou para você assim, olha, não estamos acessando a internet, todos os computadores não estão. E aí você começa a imaginar o que pode ser. Para você fazer um teste nas suas teorias, você vai verificar o endereçamento IP dessas máquinas. E aí você percebe que o endereço IPv4 delas começa com 169.254. Tá? Se você chegou numa máquina, viu o IP da máquina e ela está com esse tipo de endereço, significa o seguinte, o servidor DHCP não entregou o IP. Tá? E aí são duas situações possíveis. Ou ele não entregou, ou esse computador não recebeu. Se é um computador só nesta situação, é o computador que não recebeu. E aí pode ser cabo,
pode ser placa de rede, pode ser erro de configuração local. Se foi um departamento inteiro que não recebeu, né, se for um problema do departamento, aí é o servidor DHCP. Tá? Então, observa como a gente consegue ampliar de uma análise pontual para uma análise de departamento, só observando e vendo o que essas pessoas estão realizando nas máquinas e contando para você. Esse tipo de problema no IPv4, essa característica é bem comum, tá? O roteador está desligado, o roteador queimou, falhou, né? Então você precisa restaurar o serviço DHCP. Se for um problema de roteador, antes de substituir, eu recomendo a você que você reinicie, né? Tire da tomada, espere ali por 10, 15 segundos e reconecte. Muitas vezes o problema se resolve. Tá bom? Agora, se não resolver, você testou, todos os LEDs estão apagados, o LEDzinho da fonte do roteador não está aceso, aí provavelmente houve uma falha. Um outro probleminha muito comum, tá? Você foi lá arrumar essa rede local e começou a fazer testes com o comando ping, né? E aí tem 2 computadores ali que não respondem, tá? O que pode ser? Na verdade, assim, geralmente, quando o computador não responde, né, o comando ping, é um problema de firewall. Então, alguém, ou o próprio software, né, por alguma razão, foi lá e desconfigurou o software. Essa questão do ping vai ficar muito mais clara para vocês quando nós começarmos aí a desenvolver o nosso conteúdo de Packet Tracer, né? Porque lá a gente simula realmente esse tipo de situação. E o teste que a gente faz é o teste de ping, tá bom? Outro probleminha. O usuário pode acessar a rede local, mas não pode acessar a internet. Isso aqui vai bem de encontro ao que eu falei para vocês lá no início, né? Ó, provedor de serviços da internet está fora. E as pessoas não se dão conta disso, né? Não se dão conta. O departamento está lá, sem acesso à internet, eles chamam o técnico porque eles imaginam que seja um problema de roteador, né? Aí quando você vai fazer o teste, não é o provedor que está fora. Tá bom? Mais um probleminha, né? Ó, rede local funciona corretamente, mas dispositivo sem fio não consegue se conectar. Pessoal, podem ser várias coisas, né? E é muito comum esse tipo de problema. Então aí você deve verificar várias situações diferentes, e aqui a gente tem 3, né? O recurso sem fio do dispositivo está desligado, ou seja, a placa wireless está inativada. O equipamento está fora do intervalo wireless, muito longe, bom? E está havendo uma interferência, tá? Tem uma parede, por exemplo, ou algum objeto grande entre o roteador e o ponto onde está esse equipamento. Aliás, uma dica, né, que eu dou para vocês, assim, é que se você estiver procurando, né, alguma área de atuação, e você imaginar, por exemplo, a manutenção de computadores não está dando mais, né, tem muita gente, está muito lotado de pessoas oferecendo serviço, procure uma especialização em redes sem fio, redes wireless, tá? Vários fabricantes têm cursos, né, de rede wireless para poder instalar os equipamentos deles e tal. Tudo hoje, praticamente, nas casas das pessoas, é por rede sem fio. Tá? Então, dificilmente você vai encontrar casas onde as pessoas só usem conexão a cabo. Olhem para você, né, para a sua situação, para a sua casa agora. Pode ser que 1 ou 2 computadores estejam no cabo, mas sempre a maioria estará conectada por rede sem fio. Então é um mercado a ser explorado muito interessante. E tem os mais diversos problemas, né? A pessoa compra um roteador numa loja imaginando que vai cobrir a casa toda. E aí a potência do sinal para aquele equipamento só chega até a metade do corredor. Aí você precisa ter o conhecimento teórico das redes para poder solicitar ou indicar um repetidor.
para ele poder melhorar a qualidade dessa rede em pontos que sejam mais distantes. Mas esse mercado de profissionais para redes wireless é o mercado agora. Principalmente se a gente começar a pensar na quantidade de dispositivos IoT que vão entrar para se conectar à internet. Tá? Então você vai ter que ter roteadores específicos, configurações específicas, link de internet funcionando. Então são várias técnicas que você precisa desenvolver. Mas é uma área que tem pouquíssimos profissionais habilitados, a maior parte das pessoas é na base do chutômetro, né? Quando você encontra um profissional que entende do que está fazendo, vale a pena investir, tá bom? Não só problemas comuns específicos a cabo, DHCP, a gente vai encontrar, tá? Você pode ser que nessa lista aqui do NetAcad você encontre situações mais pontuais e específicas. Por exemplo, conflitos de IP, né? Então você tem lá um usuário que está conectado à rede e um outro que pegou um notebook e ligou, né? E aí surgiu para ele já na tela a mensagem de conflito de IP. É um problema de gerenciamento de DHCP, né? E de gerenciamento de redes. É difícil você imaginar isso, né? Mas pode ser que o usuário ou alguém tenha colocado um IP fixo no notebook, numa máquina, e tenha deixado que um servidor DHCP entregue IPs para as outras máquinas. Tá? Então, esse conflito de IP pode acontecer sim, e é importante você saber como lidar com ele. Aí você vai ter que conversar com o administrador de redes, você vai ter que verificar quem foi que configurou e qual é a situação correta. DHCP ou IP fixo. Geralmente, tem IPs fixos, equipamentos específicos. Um servidor, uma impressora, tá? Esses equipamentos têm IPs fixos. E os outros, né, são distribuídos para o restante dos usuários. Tá bom? Outro tipo de problema que a gente pode relacionar e que tem muito a ver com a rede sem fio é vários usuários relatando velocidade baixa de transferência. Tá? E aí, quando a gente está falando em casa ou no ambiente corporativo, tem a ver muito com a quantidade de pessoas que estão conectadas. Lembrem-se sempre que o roteador wireless, né, ele tem que transmitir e receber, tá? Por aquelas antenas. Quando você tem um usuário, esse usuário está usando exclusivamente as antenas. Quando você tem 10 usuários, essas 10 pessoas estarão usando as mesmas duas antenas. Então é importante que você compreenda que o equipamento tem que ser corretamente dimensionado para o número de pessoas que vão usar essa rede. Ah, mas eu comprei esse roteador, estava em promoção, paguei R$300. Então, ele tem as características técnicas que precisam ser respeitadas. E aí você tem que verificar a quantidade máxima de acessos simultâneos àquele equipamento. Tá? Acontece muito na casa das pessoas, né? De novo, um técnico capacitado resolve isso rapidamente, mas muitas vezes as pessoas ficam sofrendo com esse tipo de problema. Tá? Também é muito provável que os equipamentos estejam distantes de quem está transmitindo, né? do access point, e aí você vai precisar fazer um remanejamento ou colocar repetidores para poder ampliar a extensão desse sinal. Algumas empresas trabalham com servidores específicos, tá? FTP, HTTP, protocolos específicos. Quando você chegar, ou quando você for solicitado a tomar uma providência ou emitir um parecer sobre um determinado problema em redes que trabalham com protocolos específicos, a melhor maneira, o melhor caminho que você tem para te ajudar a resolver é conversar com o administrador da rede. Tá? Porque quando você tem, por exemplo, um servidor FTP e alguns usuários não estão conseguindo acessar os arquivos desse servidor,
pode ser uma restrição estratégica. Tá? Então, quem vai resolver esse problema é o administrador de redes, não é você. Tá? Pode ser um problema técnico? Pode. Pode ser um switch com problema, pode ser um roteador configurado erradamente, mas também pode ser falha no grupo de acesso. Tá? Sites HTTPS. Muitas empresas bloqueiam alguns serviços em HTTPS. Então, de novo, fique atento quando você for fazer um atendimento desse, porque pode ser uma situação em especial. Então, o cliente lá fez o bloqueio e ninguém mais usa aquele tipo de serviço. Tá bom? Embora o HTTPS hoje seja algo muito corriqueiro, por conta das contas de e-mail, por conta das movimentações bancárias, né? Maior parte dos sites onde você tem cadastros, você já tem HTTPS, então esse problema não é tão comum. Já o FTP é mais comum. Né? Você recebeu um chamado para fazer um atendimento em FTP, chega lá, aquele usuário não tem mais permissão do administrador para fazer o acesso. E ao invés deles conversarem com o gestor local, é mais fácil abrir um chamado, né, para o técnico que vai fazer o atendimento, ele conversar com o gestor da área e trazer a notícia. Né? Então, já passei muito por isso, né? E compartilho com vocês que não é uma experiência agradável, mas faz parte, né, de todo o contexto. Chegar para o usuário e falar assim, olha, você não pode mais acessar esse serviço porque o seu gestor imediato não permite. Ok?